crianças! Eu sou a professora Nayara do terceiro ano D e chegamos ao final do nosso roteiro de atividades do mês de junho. E para fecharmos com chave de ouro, vamos para mais uma aula de geografia? As transformações do relevo pela ação da natureza. Nós já aprendemos nas aulas passadas que as paisagens sofrem constantes transformações, seja pelo homem, seja pela própria natureza. E que também fazem parte das paisagens o relevo, que nada mais é do que as formas da superfície da Terra, como o chão, montes, morros, montanhas, todas essas formas que encontramos na superfície da Terra. Essas transformações do relevo pela natureza podem ser ocasionadas por diversos fatores, como vulcões, furacões, terremotos, todas essas ações provocadas pela natureza, e também como ventos, chuvas, todos esses fenômenos naturais podem provocar as transformações de um relevo. Como assim, professora? Vou explicar melhor. A chuva, os ventos e todos esses fenômenos pode provocar tanto desgastes como deslocamentos de rochas e sedimentos que estão presentes no relevo. As rochas e os sedimentos fazem todos parte da superfície da Terra, como vocês estão vendo aqui no desenho. Conforme as águas da chuva ou até as águas do mar vão batendo constantemente sobre essas superfícies, vão ocasionando os desgastes, que são os desgastes naturais, ou o deslocamento desses sedimentos, que são essas rochas que se desprendem para outros lugares. Isso nós chamamos de erosão. E esses sedimentos, eles começam a se acumular em outros lugares. E esse acúmulo nós chamamos de sedimentação. Abram seu livro na página 48 e leiam com a professora aqui o enunciado do exercício 5. Complete as lacunas da frase com as palavras do quadro. Temos 3 palavras nesse quadro: erosão, sedimentação e camadas. Vamos ler a frase. Na transformação do relevo, temos uma transformação aí. O processo de retira materiais das rochas em determinados locais e transporta para outras áreas. Então, qual é o processo que retira sedimentos das rochas e transporta para outros lugares pela ação da chuva, dos ventos? Nós chamamos do quê? De erosão, sedimentação ou camadas? Vou fazer isso com vocês. Erosão. É a erosão que é o processo em que, pela ação de fenômenos da natureza, há um deslocamento de camadas, sedimentos para outros lugares. Como, por exemplo, a chuva, quando bate nas rochas, vão se desgastando. Aposto que a mamãe de vocês, ou o papai, ou algum adulto, já falaram aquele ditado. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos continuar o exercício. Ali, os materiais se depositam, formando novas camadas por meio do processo de... já preenchi a de cima com vocês, camadas. Então, qual que é a palavra que sobrou? Preencham aí sozinho. Lembre-se que é o acúmulo de sedimentos. Então, nós dizemos que é uma... Se tiverem dificuldade, peçam ajuda para um adulto. A transformação do relevo pela ação do homem. O relevo, ele também pode ser transformado pela ação humana. Como assim, professora? Observem essas 2 imagens que estão presentes no seu roteiro, na página 40. Nós vemos o que nessas 2 imagens? Vemos o cultivo. Vamos ler a legenda da primeira. Cultivo de soja, Rio Grande do Sul, Brasil. E a segunda, plantação de arroz no Vietnã. Ambas as imagens mostram o cultivo de alimentos pelo homem, através de uma atividade econômica que já estudamos aqui, muito presente no campo, que é a agricultura. Só que para cultivar esses alimentos, o homem teve que transformar um pouco essa paisagem, não é? Será que ambas as paisagens presentes nessas fotos foram sempre assim?
Lembre-se que para praticar agricultura e cultivar algum tipo de alimento, né, ou qualquer outra coisa, o ser humano ele precisa antes preparar a terra, semear a semente, né, e regar e acompanhar o crescimento. Então, durante o preparo dessa terra, o ser humano ele teve que sim transformar essa paisagem. Imagine que essa paisagem já foi uma mata, uma floresta, ou então já teve presente, ou então já estiveram presentes aí outras árvores. Então, para preparar todo o terreno, o ser humano teve que retirar algumas árvores, né? Às vezes teve que deixar o terreno um pouco mais plano, mais reto. Comparem essas fotos. Observem bem essas fotos. Agora vamos para a questão A. Compare as duas fotografias. Em que tipo de relevo você acha que é mais fácil cultivar alimentos? No relevo acidentado, que nós dizemos que é o relevo que tem montanhas e picos, que está presente na foto 2. Um relevo plano, reto, que está presente na foto 1. Imaginem se eu tivesse que subir com um trator na foto número 2. Imagine que se eu tivesse que ir com o meu trator para colher todos esses alimentos que estão sendo cultivados. É mais fácil eu andar com o meu trator na foto 1 ou subir o morro na foto 2? Pensem e respondam com o X. E por que você acha que é mais difícil cultivar nesse tipo de terreno? Devido às ondulações do terreno acidentado? Ou é mais fácil no terreno plano porque ele é reto e mais fácil de se locomover com as máquinas e os lavradores também, que são as pessoas que cultivam a terra? Pense bem, é mais fácil você subir ou é mais fácil você andar em linha reta? Questão B. Ambas as imagens 1 e 2, você consegue perceber que o ser humano provocou uma alteração na superfície do terreno. O que aconteceu? Faça um X na alternativa correta. A paisagem da foto 1 e 2 representam mudanças, pois antes havia um tipo de vegetação nessa área. A paisagem 1 não foi modificada pelo homem. Somente a paisagem 1 foi modificada pelo homem. Será que ambas as paisagens foram modificadas pelo homem? O homem teve que preparar essa terra, não teve? Teve que desmatar alguma vegetação, não teve? Pensem. Será que só uma das fotos foi modificada ou ambas as duas? Façam um X na alternativa correta. Nós já estudamos, crianças, que a erosão pode ser provocada por fenômenos naturais, mas ela também pode ser provocada pela ação do homem. Como assim, professora? É simples. Quando nós temos um terreno acidentado com morros e picos, o que protege esses terrenos é a vegetação presente nas suas encostas ou nas suas superfícies. Como assim, professora? As árvores e todas as plantas servem como uma barreira, um escudo, do qual, quando chove muito, elas protegem e prendem o solo para que não ocorra deslizamentos. O que acontece na maioria das vezes? O ser humano, de maneira irresponsável ou por algum motivo, eles acabam retirando toda a vegetação da encosta desses morros e deixando os solos desprotegidos da chuva e dos ventos. Aí eles constroem suas casas nesse solo desprotegido. E quando chove, como não há muita vegetação para proteger as encostas desses morros, acaba que o quê? Ocorrendo deslizamento de terra, pois a terra ela se infiltra com tanta força no solo que acaba levando consigo tudo que vê pela frente, inclusive as casas. Muitas vezes também o ser humano, além de construir essas casas e cavar nas encostas desse morro, deixando ainda mais protegido esse solo, acabam
também depositando lixos. E esses lixos não protegem o solo, pelo contrário, facilitam o processo de erosão. Abram o seu roteiro na página 41. Vamos observar essa imagem. O que conseguimos ver nessa imagem? Vemos um processo de deslizamento de terra provocado pela má ação do homem, pela má conduta do homem. Por algum motivo, o ser humano teve a necessidade de construir na encosta desse morro. Veja, nós conseguimos observar várias casinhas construídas. O que observamos também é que a vegetação que protegia essa encosta, esse morro, foi retirada. Então, só vemos as casinhas. E o que deve ter acontecido aí? Com certeza choveu muito e o solo estava desprotegido e acabou ocasionando um deslizamento de terra. Ou seja, a chuva acabou levando tudo que viu pela frente. Vamos responder a questão da letra A. Que nome recebe o desgaste do solo provocado pela ação da chuva e do homem? Erosão? Ebulição? Ou vegetação? Então, o desgaste do solo provocado pela chuva e o vento é erosão, ebulição ou vegetação? Na verdade, a vegetação protege o solo, né? Ebulição? Façam um X aí, na alternativa que vocês acham correta. B. O que protege o solo desse tipo de desgaste? Eu já dei a dica um pouquinho antes. O desmatamento ou a vegetação? Será que são as plantas e a vegetação que protegem todo o solo? Ou será que é o desmatamento provocado pelo homem? É só observar a imagem. Será que vemos a presença de árvores? Aqui, não vemos muitas, né? Letra C. Por que é perigoso o ser humano retirar a vegetação de morros para construir suas casas de maneira irresponsável? O que acontece? O que pode acontecer? É perigoso? Respondam sim ou não. E o que pode acontecer? O que pode acontecer é o que aconteceu nessa foto um pouquinho acima. O que aconteceu nessa foto? Uma dica. Está em negrito, está escrito mais forte no texto. Releia esse texto e você encontrará a sua resposta. Qualquer coisa, peça ajuda para um adulto. E aí, crianças, gostaram da nossa última aula do roteiro de hoje de geografia? Beijos e até a próxima!